Eu gostaria de fazer aqui essa noite um breve relatório da minha segunda semana de trabalho do mês de maio, mas eu gostaria de destacar principalmente a questão da saúde, né? Eu estive participando da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que aconteceu na última quinta-feira, no dia 9, onde o Conselho Municipal é um órgão do Executivo, mas eu participei enquanto ouvinte, né, da reunião desse Conselho. Bom, nessa reunião do Conselho esteve presente também o secretário de Finanças, né, o senhor Altair Bevilacqua, também esteve presente a secretária de Saúde e a sua adjunta, então, a doutora Rosemary Barros, né, e a sua adjunta Thais também estiveram presentes, assim como os membros do Conselho Municipal de Saúde. E nessa reunião, senhor presidente, foram levantados os problemas que a saúde do nosso município está enfrentando. E desses problemas eu vou relatar aqui alguns pontos, como os gastos com o hospital, que em média, por mês, tem gasto na faixa de 1 milhão mês. Os gastos com os postos de saúde, né, não individualmente, mas todos eles juntos, a média de 800 mil mês, uma média, né? Então nós estamos totalizando aí a média de 1 milhão e 800 mil por mês. E aí foi discriminado os valores, né? Então nós temos ali 25 mil reais, que é repassado pelo governador André Putinelli, como responsabilidade do Estado ao repasse da saúde, 25 mil reais, né, por mês. E da presidente Dilma é repassado 59 mil reais mês. Portanto, todo o restante é recurso municipal. Tá? Que, segundo o secretário de Finanças, senhor Altair Bevilacqua, chega a 33% do orçamento nosso dos recursos municipais, só com a saúde em Chapadão do Sul. Aí eu fiz uma consulta na resposta do requerimento encaminhado, um requerimento que foi solicitado pela vereadora Rosemary Cruz e Sônia Maran, a respeito dos relatórios das notas pagas pelos médicos, né, que o município pagou de salário aos médicos, e fazendo, então, uma estimativa que foi do mês de março, que foi o relatório, né, encaminhado até o último mês de março, de abril não foi solicitado, então não está encaminhado, de mais ou menos R$ 314.952,96 pagos aos médicos, por mês. Né? Aí nós temos uma seguinte situação também, que havia sido contratado 3 pediatras para a cidade. Foi levantado, inclusive, questionamentos a respeito desse quantitativo de 3 pediatras na cidade. E aí nós temos hoje apenas 2, porque um teve quebra de contrato, ficou doente e saiu antes mesmo do seu contrato terminar por doença e acabou tendo quebra de contrato e saiu. E ficando, então, apenas 2 pediatras. E um desses pediatras cobrindo, então, né, o serviço desse outro que deixou de prestar serviços ao nosso município. Então, diminuindo aí esse quantitativo também de pessoal para trabalhar. Né, principalmente nessa área da pediatria, onde já foi externado aqui a tão necessária, né, presença desse tipo de profissional que é a pediatria, uma vez sabendo também que o Brasil hoje enfrenta uma falta de profissionais dessa área muito grande, porque o pediatra ele ganha, em média, menos do que as outras especialidades, justamente por se tratar de crianças, né, uma consulta muito mais demorada, um trabalho investigativo, que, inclusive, foi matéria já de jornal nacional a respeito disso, né, a falta de pediatras que nós temos aí no nosso país. E aí há os questionamentos, né, porque nós temos os problemas, esses problemas todos levantados, né, os investimentos dos recursos municipais, como eu já disse, que chegam a 33%, a reclamação da falta de médicos de determinada especialidade, ao mesmo tempo o questionamento de algumas especialidades em excesso, que seria, no caso dos pediatras, que eram 13 e agora já diminuiu, são apenas 2. Então, tudo isso são problemas porque são questionamentos levantados, e aí nós não temos, na ponta,
a resposta para todos esses problemas. Outros problemas que foram levantados também, pelo que eu avaliei da reunião. Existe a reclamação da população da qualidade dos atendimentos dos profissionais de saúde, e também existem os elogios da população quanto ao atendimento dos profissionais de saúde. Isso tudo cria uma confusão bastante grande, porque nós teríamos que ter isso aqui em quantitativo, né? Teríamos que ter aqui uma investigação sobre a quantidade de pessoas que reclamam do serviço e a quantidade de pessoas que elogiam o serviço, para a gente poder ter um parâmetro. Então, por isso que isso também é um problema. Bom, dentro dessa reunião, né, enquanto eu estava ali apenas como ouvinte, mas a gente acaba participando, né, porque a gente acaba tendo voz, mas não tem direito ao voto, foram surgidas algumas sugestões. Uma delas foi criar uma realidade própria do nosso município. Então, para isso, nós precisaríamos fazer levantamentos para poder entender qual é realmente essa realidade nossa, e que seja feito um consórcio entre as cidades vizinhas de prestação de serviços médicos. Essas duas sugestões foram externadas pelo Dr. João Nunes, que faz parte do Conselho Municipal de Saúde, que estava ali presente. Outra ideia foi a criação de um Conselho de Cidadania. Quem sugeriu essa ideia foi a administradora da parte financeira ali de papelado, escrituração, né, a Vlades, que deu exemplo de como é feito em cidades do interior de São Paulo. Então, ela trouxe essa experiência e disse que lá esse Conselho de Cidadania funcionava muito bem, porque ele acabava absorvendo para si essas responsabilidades de solução desses problemas da saúde. Bom, então, o que ficou acertado, acordado nessa reunião, no final dela? Ficou acordado que eu, vereadora Tânia Francini, faria, então, a indicação para a criação desse Conselho de Cidadania, mas, chegando aqui na Câmara, consultando a nossa assessora jurídica, né, da nossa Casa de Leis, a doutora Karine Neves, ela sugeriu que eu indicasse um fórum de debates, e que esse fórum de debates fosse promovido pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, porque o próprio Conselho teria essa autoridade para promover as discussões, onde nós poderíamos encontrar soluções para o problema da saúde em nosso município. Porque, para criar o Conselho de Cidadania, o Executivo teria que criar uma política. E, ao criar essa política, ainda, a criação desse Conselho. E, como nós estamos com pressa de resolver os nossos problemas, então, nós estaríamos encurtando o caminho. Então, o Conselho Municipal de Saúde estaria promovendo essa reunião, esse fórum de debates, né? E, por isso, então, fica aqui essa minha indicação, né, partindo da ideia dessa reunião. Então, a indicação seria para que o Conselho promova esse fórum e que, principalmente, né, esteja colocando em pauta os problemas orçamentários e os problemas de atendimento da nossa saúde. E que isso envolva os três poderes. Eu acho que nós, legislativo, juntamente com o executivo e com o judiciário, porque aí ele vem embasado na questão do Ministério Público e tudo mais, das leis e do que pode e não pode fazer, e do que ele recebe lá também, porque o Ministério Público também recebe as suas reclamações, as suas denúncias, não é verdade? Para a gente poder, juntamente com as entidades do município, que se contam mais ou menos como 90, é uma média de 90 entidades que nós temos no nosso município, e essas entidades, elas são órgãos representativos de vários segmentos da sociedade. Então, eu acho que daria aí para fazer uma boa discussão, de repente, de um dia inteiro, até mais, tá? Para a gente poder estar resolvendo esse problema da nossa cidade. Porque é uma coisa nossa, e que nós realmente precisamos estar debatendo esse assunto para poder solucionar esse problema, e o quanto antes. Sobre a dengue, que foi uma das manifestações, né, que eu tive semana passada, porque na semana anterior, a da sessão passada, eu estive conversando com o senhor Jair a respeito da questão da dengue no nosso município. Também fui abordada por várias pessoas a respeito do problema da dengue. Então, por isso que, na sessão passada, eu fiz uma indicação oral, e aí ela foi feita por escrito, né, e lida nessa sessão. Mas, durante a semana, em contato com a Secretaria de Educação, a secretária de Educação me informou que a Secretaria de Educação está com um projeto que será desenvolvido como educação preventiva para evitar a proliferação do mosquito da dengue.
Tá? Mas como todo projeto, a execução dele depende de finanças, né? Então eles estavam tentando colocar isso em prática. Então que existe esse projeto e que ele começará a ser desenvolvido nas escolas como uma educação preventiva da proliferação do mosquito. E a secretária de Saúde, na reunião do Conselho de Saúde, também me informou que o mutirão da limpeza já está organizado, né? Só não começaram ainda, mas ele está organizado para começar a ser feito. Então, como a vereadora Sônia Maran disse, que sejamos rápidos quanto a essa nossa eficiência. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu quero agradecer a presença de todos, continuar insistindo de que as pessoas realmente venham às sessões, participem. Quem não pode vir, realmente tenha paciência de assistir pela internet ou de ligar à rádio e nos ouvir. Muito obrigada a todos. Boa noite.